Boa tarde, queridos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul, diretamente aqui dos nossos estúdios na capital paulista. Hoje vamos seguir o nosso conteúdo. Estamos conversando sobre a identidade de Itamar, uma identidade de vida passada. Temos alguns pontos primeiro para combinar em relação a tudo isso, porque é um ponto muito importante, um ponto histórico muito importante. E eu já passei para vocês também o quanto isso mexeu comigo, quanto isso mexe comigo, quanto isso é relevante em muitos pontos históricos, em muitos pontos principalmente particulares meus, tá? Eu tenho recebido diretamente alguns posicionamentos públicos. Lógico, vocês imaginam o peso dessa identidade. Quem está chegando hoje, eu vou pedir para que vocês acompanhem os episódios passados de O Direito Azul, aqui no YouTube da Rádio Vibe Mundial, também no YouTube de O Direito Azul, porque eu não tenho como investir tempo de programação desse episódio para retomar todas as vezes os episódios, porque a gente está fazendo sequência, tá? Então, vou pedir para vocês assistirem os episódios anteriores, porque sempre a gente vai retomar do ponto em que nós paramos, tá? A identidade de Itamar é uma identidade histórica muito forte, então assistam os passados que a gente vai começar do ponto onde paramos. Então, como tem esse peso histórico muito relevante, eu tenho recebido alguns posicionamentos públicos em redes sociais. Então, algumas coisas eu preciso combinar com vocês, porque a gente vai seguir esses combinados daqui para frente. Não só em posicionamento de branding de O Direito Azul, de Tamires Cardoso, como também no nosso conteúdo enquanto tese de O Direito Azul. Porque essa identidade, ela tem a ver, eu acabei inserindo essa identidade na tese, porque ela faz referência direta ao arquétipo de Itamar. Então, O Direito Azul, apesar dele ter sido lançado antes do acesso à identidade, vocês sabem, quando a gente fala em inconsciente, o inconsciente de Itamar, de Tamires, sempre esteve ligado ao arquétipo. Então, quando o Direito Azul foi escrito, eu não sabia da identidade de vida passada. Mas tudo de O Direito Azul tem a ver com o arquétipo de Itamar. Então, eu integrei a identidade de Itamar com a tese de O Direito Azul. Então, faz parte do conteúdo, ok? Apesar disso, a gente vai separar a identidade em si do conteúdo de O Direito Azul. Nossa, bagunçou. Não. Identidade pessoa, vida passada, Tamires, Itamar. Tese, conteúdo. Direito, matemática, medicina, psicologia, ufologia, todos os conteúdos científicos de O Direito Azul, a gente vai separar do arquétipo que tem a ver com identidade persona, ok? Embora a identidade persona faça parte do branding de O Direito Azul, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque existe a questão do arquétipo e a questão da pessoa. Eu não tenho como transformar Tamires Itamar em uma personagem. Apesar da gente trabalhar a questão de ego, personagem, consciência, eu sou e tal. Quando a gente fala de vida passada, não dá para transformar simplesmente num bonequinho e deixar ali isolado. E algumas decisões eu precisei tomar, pelo menos para essa etapa, tá? Para esse recorte temporal, para essa fase de agora. Esses combinados eu vou seguir a partir de agora, não só porque a tese está crescendo, evoluindo enquanto projeto e algumas pessoas estão chegando, mas também porque eu preciso blindar de algumas formas tudo o que está acontecendo. Principalmente a minha persona. Porque o peso histórico disso é muito grande. Retomando para quem está ouvindo hoje, apesar de não me aprofundar muito na história dos episódios anteriores, Tamar foi filha de Jesus. Só nisso vocês entendem que o peso histórico disso é muito grande. E vocês podem imaginar a quantidade de mensagens e de opiniões que eu tenho recebido.
E quando eu me posicionei aqui dentro dessa identidade, eu não fiz isso pedindo permissão para existir, eu não fiz isso perguntando a opinião das pessoas, eu fiz isso porque eu preciso devolver o arquétipo, ok? Eu não estou perguntando se a personagem existiu historicamente, eu estou dizendo que ela existiu historicamente. E eu fiz isso por acesso a lembranças de vidas passadas. Lembranças de vidas passadas que se correlacionaram com perfeição com tudo o que eu vivi desde o meu nascimento enquanto Tamires Cardoso. Tá? Então, imaginem que, assim, existiu o corte, existiu a ruptura, existiu a destruição desta figura, da figura de Tamar e dos filhos dela, na história, por questões de interesses, de poder. E não dá para simplesmente agora que eu preciso trazê-la de volta, eu chegar aqui e pedir permissão para existir. Tá? Eu não vou fazer isso. Então, dentro disso, o que eu preciso comunicar a vocês? Tudo que for o direito azul, tese, conteúdo científico, psicologia, matemática, direito, ufologia, todos os ramos científicos, nós vamos conversar e vamos conversar bastante em vários outros canais. Nós temos parceiros, nós temos outros espaços, palestras, enfim. Tudo que for identidade de Tamar, eu só vou falar em canais oficiais meus e neste microfone desta rádio, que foi a primeira que acreditou no projeto, mesmo antes de eu acessar a identidade de vida passada, sem me pedir nada de validação, de prova, de nada. Então, nenhuma outra pessoa ou instituição ou canal de comunicação, ninguém vai conseguir ou obter publicidade, seguidores, curtidas, nada em cima da identidade de Tamar, ok? Isso eu tô deixando muito claro desde já. E não me interessa, mas é porque você precisa viralizar, você precisa conseguir colocar esse conteúdo, crescer o conteúdo. Não, eu não preciso. Eu não preciso de publicidade, gente. De verdade. Eu não estou aqui para ficar famosa com a identidade de Tamar. Eu não preciso de publicidade. Eu preciso que o campo morfogenético corresponda ao que Tamar veio fazer aqui. Ok? Isso é outro ponto que eu preciso deixar muito claro. Por que o campo morfogenético? Primeiro porque pegaram a figura do meu pai e transformaram ele num único Deus, sendo que a humanidade é divina. E fizeram isso porque ele ensinou alguns acessos de como acessar o divino interno, de dentro para fora, coisa que é inerente a todos. E fizeram isso, pegaram os ensinamentos dele e sequestraram para uma única consciência, como se ele fosse único. E dentro disso criaram todo o sistema de crença e de religiosidade que existe, tirando tudo o que nós temos de potencial humano. O que isso está construindo na teia, né? Porque nós estamos dentro de uma simulação. Nós temos uma teia biológica. O que isso está provocando na teia biológica? Nós esquecemos da nossa identidade. Continuamos a transferir quem somos para fora, a ponto de criar uma tecnologia externa. Tecnologia externa essa que está tirando os nossos poderes humanos. E que isso dá muito problema em pouco tempo. E isso está evoluindo, e rapidamente. Enquanto você está aí no seu cotidiano, preocupado com os seus problemas, que precisa, né? Não tem o que fazer, mas o outro lado, os bastidores, está acelerando bastante. E nós temos um cenário geopolítico que se aproveita da sua falta de atenção para esses pontos e está arquitetando muitas coisas. Então, dentro dessa situação, algumas consciências precisam voltar a atenção para isso, e eu tenho a atribuição de jogar algumas informações no microfone, na teia, certo?
Então, assim, eu não preciso de publicidade. Quem faz constelações familiares sabe que nós temos um campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? Ele responde à ancestralidade. Ele responde à epigenética. Ok? Eu já trouxe em episódios anteriores que Tamar, filha de Jesus, teve 3 filhos. Essas 3 crianças tiveram descendentes. Esses descendentes tiveram descendentes. A espiritualidade trabalhou essa descendência de forma que hoje nós somos quase que a esmagadora maioria da população mundial. Ok? Por isso que nós conseguimos chegar aqui hoje e trabalhar o arrebatamento da igreja. Esse foi o nome arquetípico dado para a ativação da consciência crística coletiva. O que é a ativação da consciência crística coletiva? A ativação da frequência de 1000 Hz em todas as consciências. Isso é uma frequência vibracional que precisa estar ativada em todas as consciências, certo? Essa é a ativação coletiva, esse é o arrebatamento da igreja. Isso precisa ser trabalhado, ok? Quando você entende que você faz parte dessa ancestralidade, você está dentro do campo morfogenético. Então, existe ancestralidade, ok? Se eu estou dizendo que eu sou uma ancestral reencarnada, o campo corresponde ao meu comando. Eu não preciso ser vista. Eu preciso dar o comando na teia. Então, você pode seguir a sua vida, o seu cotidiano. Eu preciso jogar informação de cura. Eu preciso trabalhar o arrebatamento. Eu estou fazendo isso por frequência de rádio. O episódio do dia 20 de fevereiro, nós tivemos uma conjunção planetária fortíssima. Foi quando eu me declarei. Quando eu abri a identidade de Tamar, contei quem eu era, contei um pouco da história e fundei a igreja ao vivo. Antes disso, eu não tinha pretensão de declarar, pelo menos não agora, a minha identidade. E algumas semanas antes, alguns meses antes mais ou menos, eu comecei a receber algumas advertências. Algumas advertências de pessoas encarnadas, algumas advertências de espíritos através de médiums, pessoas que não conversaram entre si, mas todas me deram a mesma advertência. Não diga que você é a filha dele. Não diga. Você pode dizer tudo o que você quiser do conteúdo, você pode falar da sua tese, faça os seus vídeos. Não foi apenas uma pessoa. Porque, obviamente, essas pessoas talvez estejam me ouvindo, me assistindo. Não foi apenas uma pessoa. Tá? E essas pessoas, de novo, não conversaram entre si. Não diga que você é a filha dele. Eu pensei, falei, não tenho pretensão nenhuma de fazer isso. Quando chegou próximo da data que eu soube da conjunção astrológica, e por incrível que pareça, o grau 0 de Áries caiu no exato horário do nosso programa aqui, às 14 horas, que eu confirmei com mais de um astrólogo, inclusive. Eu falei, não tem como, o céu inteiro está posicionado para fazer esse ato, para fazer essa declaração. E aí eu fui entender que sim, que isso estava organizado, existia um acordo para que Tamar voltasse, para que isso fosse declarado, mas não antecipadamente naquela data. Então eu precisei me antecipar, porque existe uma agenda global, vocês sabem, existe uma agenda global, e agora eu estou entrando num vespeiro que muitas pessoas considerariam perigoso, para mim não é. Existe uma agenda global onde eles queriam implantar determinadas situações. Entre elas, outras pandemias e uma série de coisas. Eles me disseram, não se declare, deixa a gente implantar o que a gente precisa implantar primeiro, daqui 2 anos, 2 anos e meio, você vai lá e fala e a gente faz tudo o que você quiser. A gente te dá poder. Eu falei, não. Eu vou seguir a linha da espiritualidade. Eu trabalho com o Raziel, que ele está nesse espaço de tempo durante essa minha encarnação como arcanjo, porque ele cuida da minha integridade física desde o meu nascimento.
mas Raziel não é um arcanjo, ele é um querubim, né? Vocês entendem nessa linguagem. Depois, mais pra frente, eu vou explicar para vocês a natureza desses seres, de fato, mas enfim. Eu não concordei com isso. Eu me antecipei, eu disse a minha identidade antes. Até agora, nós não tivemos pandemias. Então, nós estamos desfazendo a informação na teia. Eu sei que quando eu falo isso, parece algo muito... Nossa, é algo muito fora da realidade, algo muito grande. Vocês já assistiram o filme Matrix? Tem várias sequências desse filme. Isso aqui é um joguinho de computador, gente. O nosso mundo é uma linguagem de programação. Quando você identifica o código-fonte, você vai na linguagem do código-fonte, você consegue mudar algumas coisas. Isso é arquitetura de sistema. Eu sei que parece muito ilógico. Daqui a algum tempo, todo o meu conteúdo vai fazer mais sentido. É por isso que não adianta eu me preocupar agora em viralizar como vocês me cobram. Eu preciso colocar essas informações onde elas estão sendo colocadas. Ok? Então, vocês que acessam o conteúdo hoje, que me ouvem hoje, que me assistem hoje, vocês precisam confiar que nós sabemos o que estamos fazendo. Só isso. É confuso para algumas pessoas. Para outras, essas outras pessoas sabem exatamente o que eu estou fazendo, com o que eu estou lidando, enfim. O que é uma frequência de rádio? Estudem depois, coloquem no chat GPT como vocês estão acostumados, enquanto isso ainda é um pouco mais seguro de ser feito. Né? Usem as ferramentas de inteligência artificial. O que é uma frequência de rádio? Você se comunica diretamente com a ionosfera do planeta. Então, eu estou jogando informações no campo quântico. Não é loucura, gente, é arquitetura de inteligência. Quando nós fazemos algumas operações verbais, que isso também é arquitetura, nós podemos colapsar e descolapsar. Entendem? Por isso que eu convido tanto vocês a fazerem estudos sobre os temas que nós falamos. Por isso que é tão importante que vocês assistam outros episódios, que vocês busquem um pouquinho de compreensão sobre os outros temas. Tá? Então, resumidamente, nós vamos separar a questão da identidade da questão da tese. Identidade será dita apenas nos canais oficiais de O Direito Azul e nos perfis oficiais, nos meus perfis oficiais e na Rádio Vibe Mundial. Tese, O Direito Azul, nós temos várias parcerias, vários canais de comunicação. Porque ninguém vai tomar posse da identidade de Tamar para criar discussões, debates, simplesmente pelo fato de que ela não está à disposição de comentários, ela não pede permissão para existir, ok? Pelo menos essa é a decisão neste recorte de tempo, neste momento. Outro momento mais à frente será outro momento mais à frente. Este momento exige esta rigidez, tá? Este momento inicial exige esta rigidez. Isso está desenhado até dentro da astrologia. Por que eu estou fazendo isso? Porque existe uma vibração para isso, tá bom? Então, só estou explicando para que, respondendo aí algumas perguntas, para que depois vocês também não se chateiem com eventuais recusas de convites e uma série de coisas. Hoje não vai dar tempo de contar mais sobre a história de Tamar, até porque o que é relevante de ser trazido a público já está sendo trazido a público. Não adianta também, de novo, falar muito sobre o conto de fadas e a gente não aplicar isso na nossa vida. O que a gente precisa focar hoje? Alcançar a vibração de 1000 Hz. Como que eu alcanço a vibração de 1000 Hz? Começa com a respiração. Tudo é ar no pulmão, gente. Eu controlo os meus pensamentos quando eu controlo o ar no meu pulmão.
Eu controlo a respiração, eu controlo o pensamento. Com o pensamento, eu controlo o que eu sinto. Quando eu controlo o que eu sinto, eu consigo controlar a minha frequência vibracional. É com base nisso que eu consigo expandir a minha consciência. Entende? Como que eu saio de uma frequência vibracional baixíssima de 30 Hz para alcançar 1000 Hz? Controlando pensamento, emoção e, primeiro, antes de tudo, o ar no meu pulmão. Por isso que a prática de meditação ela é tão importante. A gente aprendeu a ser muito refém dos nossos sentimentos. Então, tô me sentindo com raiva, aconteceu determinada situação e eu vou me deixando conduzir por isso. E a gente não pensa em como a gente pode mudar o nosso sentir diante das situações que a vida me oferece. Mas nós não somos reféns dos eventos que acontecem conosco. Nós somos arquitetos da nossa vida. Ok? Então, o objetivo agora é alcançar uma frequência vibracional mais expandida. Quando eu alcanço uma frequência vibracional mais expandida, eu consigo visualizar o mundo de uma forma diferente. Visualizando o mundo de uma forma diferente, eu consigo conduzir a minha realidade. Aí eu mudo os meus eventos cotidianos. Mas primeiro eu alcancei de dentro para fora uma vibração mais favorável, tá? Então, antes de tudo, controle de respiração. Controle de respiração, controle de pensamento, controle de sentimento, controle de ação. Porque daí eu mudei o meu campo vibracional. Ok? Gente, os episódios posteriores, a gente vai trabalhar dentro de temas específicos, assuntos mais voltados para o cotidiano, mas sempre com o objetivo de atingir a vibração mais alta. Então, a gente vai pegar questões, experiências específicas do cotidiano e a gente vai pensar juntos como que a gente pode melhorar a nossa expansão de consciência. Tá bom? Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nas minhas redes sociais. Já vou convidar vocês a seguir as páginas de O Direito Azul em todas as redes sociais. Hoje ainda eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vocês mandam as perguntas ao longo das semanas. Todos os dias vai ter a caixinha de perguntas lá. E na semana que vem, a gente vai pegar questões práticas da vida cotidiana e a gente vai pensar junto em como a gente resolve questões práticas dentro de uma vibração elevada. Então, imaginem situações corriqueiras, tá? Perdi o emprego, terminei relacionamento, chutei o canto do móvel, machuquei o dedinho. Como que dentro dessas dificuldades eu mantenho a vibração alta? É esse tipo de pergunta que eu quero que vocês façam para mim. E a gente vai estudar juntos aqui ao vivo como que a gente mantém a vibração alta dentro dos eventos difíceis do nosso cotidiano, tá bom? Então sigam as páginas, mandem as perguntas. Semana que vem a gente vai conversar sobre isso, tá? A gente vai tornar esses episódios um pouco mais lógicos dentro da nossa realidade. E assistam os episódios anteriores, onde eu trago a identidade de Tamar, onde eu conto um pouquinho da história de Jesus. E tudo isso de identidade a gente vai fazer e trazer dentro do mesmo sentido, com a tese, com a história que a gente está resgatando do passado, porque é a nossa ancestralidade que precisa de cura, e dentro dos nossos eventos cotidianos agora, porque nós precisamos vestir a coroa crística, ok? Urgentemente, certo, gente? Então, semana que vem, nós vamos conversar sobre isso, certo? Até sexta que vem, então, gente. Um beijo para vocês.